Olá, eu sou Simone Costa, do Marketing da Integração, e eu convidei para conversar com a gente hoje a Arlete Nesi, que é nossa consultora, e vou fazer uma breve apresentação. Arlete, qualquer coisa você complementa aí do seu currículo, né? A Arlete, ela é doutora em administração, com ênfase em governança corporativa. Ela também é mestre profissional em administração, com foco em estratégia, e atua aí como professora, além da integração, de várias outras instituições renomadas aí no país, além de ser administradora de carteira de ativos autorizada pela CVM. Obrigada, Arlete, por esse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Eu convidei a Arlete para conversar com a gente sobre a captação de recursos para investimento, né? É um tema que a gente já vinha falando há bastante tempo aí, que a gente estava combinando de falar sobre essa pauta, e nossa conversa acontece no momento em que tem um cenário de muita incerteza. Então, eu queria que você começasse falando dessa questão, né? É possível captar recursos nesse cenário em que a gente está vivendo? Excelente questão, né? O cenário realmente ele é bastante diferente e muito adverso, né? Ou seja, o investidor ou o agente superavitário hoje no mercado, ele precisa compreender, né, a extensão dessa crise e como isso impacta a sua necessidade de caixa. O que é certo é que num passado recente havia uma liquidez em excesso no mercado e a necessidade por bons ativos para investimento. Agora, enquanto empresário com projetos de expansão e inovação, a necessidade desse capital, ela continua sendo relevante, só que a empresa, nesse momento, ela precisa também estar preservando o seu capital por necessidade de capital de giro. Mas sim, ela precisa compreender esse cenário e aproveitar e pensar como uma oportunidade para adaptação a ele e se preparar para o momento de saída e compreender quem seriam esses agentes superavitários que poderiam ajudar a companhia nesse processo de inovação ou numa fase em que for possível essa inovação e esse maior crescimento. Quem que você acha que são as fontes disponíveis neste momento que tem condição ainda de fazer algum investimento para quem está em busca de recursos? É um grande desafio, na verdade, você está compreendendo quem são esses investidores. Na verdade, o que nós temos hoje é um socorro emergencial do próprio governo. Essa é uma fonte de recurso importante para compreender, na medida que as empresas elas precisam sobreviver. Então, o momento atual é a questão de sobrevivência e estar compreendendo quais são as fontes de recurso para ajudar a empresa a passar esse estágio e aí sim, num segundo momento, num próximo momento, ela compreender quem são essas fontes de recurso. Nesse segundo momento, as fontes de recursos são os próprios fundos de investimentos e os grandes investidores e os investidores institucionais. Quem são esses investidores institucionais? Você tem desde fundos de fomento, como a própria FINEP, FAPESP, Desenvolve São Paulo e outras entidades dos próprios estados que ajudam o desenvolvimento das empresas, dos seus estados e suas regiões, mas também tem aqueles investidores privados que precisam ser compreendidos como os family offices, como os fundos de pensão e que podem ter como ponte os gestores de fundos de investimento. Então, o empresário, nesse segundo momento, em momento que tiver alguma previsibilidade, ter certo quem são essas fontes de recurso para saber como que elas podem ajudar a empresa nesse crescimento. Arlete, você falou nessa questão da sobrevivência das empresas. É possível pensar que tipo de empresa vai conseguir sobreviver a esse momento? Pergunta também assim bastante interessante, mas é importante a gente pensar assim, né? O fato é que cada vez mais a internet e a necessidade de você de fato estar atingindo outras pessoas utilizando esse meio de comunicação, ele é extremamente importante. Então, eu entendo que todo o negócio que tiver condições de se adaptar a formas onde ele pode estar falando com o seu consumidor final ou com seus intermediários através da tecnologia,
serão essas as empresas que vão, de fato, ter condições de sobreviver e de alçar novos voos, né? Então, compreender como a tecnologia ela pode fazer parte da realidade da empresa, do negócio. A gente tem visto muitas empresas tentando várias saídas, né, para se manter no mercado, enfim, aquelas que não dependem diretamente do público estar ali como é o caso de restaurantes, shopping centers, tudo. Essas que estão conseguindo pensar em alternativas, você acha que elas também pode sair inovação, mesmo no momento tão complicado em que o principal é a sobrevivência? Pode sair inovação dessas empresas? Eu não só acho, como eu tenho plena certeza que é a grande oportunidade. Eu acho que no momento da diversidade é que de fato vêm as novas ideias. E aqueles que mantiverem essa capacidade de estarem abertos para compreender esse momento e saber como a sua companhia pode se adaptar ou mesmo compreender novas formas, é essa empresa que realmente vai conseguir inovar. Então, eu vejo, sim, como uma oportunidade esse cenário para essas empresas que puderem compreender esse momento e aproveitar para realmente aproveitar novos insights que elas estiverem e, ao mesmo tempo, compreenderem quem que pode ser o seu parceiro para ajudar nesse novo momento. Uhum. Quando eu falo parceiro, é investidor, tá? Sim, sim. Quando a gente fala, né, da questão de partir em busca, né, de entrar num processo de captação, de atração de recursos, a gente pensa muito na questão da maturidade da empresa. Como é que fica essa questão agora, neste momento? Se é possível pensar em maturidade, mesmo passando por este momento, a empresa consegue parar para pensar se ela está madura o suficiente para tentar alguma captação de recurso? Fantástico. Esse momento realmente ele é especial até por conta disso. Se algumas perguntas que nós fazíamos antes eram suficientes para você poder compreender o estágio de maturidade da companhia, agora parece que praticamente está todo mundo na mesma situação, na medida em que você não compreende o futuro, né? Não tem o passado para você pegar e compreender o futuro. Mas eu poderia falar o seguinte, né, que a capacidade da empresa ela se explicar, né, explicar aquilo que ela faz, ter processo detalhado de como ela transforma todos os seus insumos, ou ela atua com as diferentes pessoas que compõem a companhia até gerar o resultado, isso é importante para o investidor. Então, continua assim sendo um argumento importante a capacidade da empresa ela se explicar, né? E esse se explicar desde do seu processo operacional até a questão da sua contabilidade e da forma como a decisão é tomada dentro da companhia. Então, eu posso dizer para você o seguinte: se eu tenho uma companhia que simplesmente tem uma contabilidade para atender a fiscalização, né, e a gestão está ainda centrada no empreendedor, certamente é uma empresa, é uma startup, é uma empresa que está começando. Aquela empresa que já tem inclusive um conselho de administração, é uma empresa que está num estágio maduro e que pode diretamente captar recursos no mercado de capitais. Então, sim, eu posso colocar que a capacidade da empresa ela comunicar e demonstrar os seus processos de operação e de controle da sua contabilidade, do seu processo de decisão, continuam assim, sendo determinantes para dizer que estágio que está essa companhia. Para a gente finalizar, a gente pensar nessas empresas que vão conseguir vão ter né, uma ideia, ou já estavam com uma ideia amadurecendo e vão conseguir algum investimento, apesar de tudo. O que vem depois da captação de recurso, né? Eu queria que você comentasse assim, o que ela precisa prestar atenção, ainda mais agora, que eu acho que talvez essa atenção tenha que ser redobrada, para que esse investimento dê algum resultado. Fantástico. Eu preciso, antes da gente falar assim, o que ela, depois que ela conseguir, por exemplo, essa captação de recurso, para ela expandir o seu negócio, ou desenvolver aquela inovação, a gente tem que voltar para um passo que é o seguinte: eu escolhi bem o investidor que vai estar comigo nesse novo momento, a hora que entrar o capital na companhia, para eu desenvolver
todo o meu processo de inovação, de expansão do negócio, tendo escolhido bem esse investidor, é certo que ele não vai ser só alguém que vai aportar capital, vai ser alguém que vai te ajudar nesse momento. E como ele vai te ajudar? Ele vai participar, sim, da estratégia de crescimento da companhia. Então, você não está captando um recurso num banco para estar desenvolvendo essa atividade. Você está trazendo um capital, é um capital inteligente, onde esse parceiro, já que ele vai estar com você no dia a dia, que eu digo, nas decisões estratégicas da companhia, é importante em que haja um alinhamento de interesses com aquele projeto. Se isso estiver muito bem claro, o dia a dia, que vai ser de fato esse investidor estar na companhia, compreendendo as decisões que estão sendo tomadas e participando nessas decisões, esse relacionamento ele vai ser extremamente importante para que tudo realmente possa caminhar conforme esperado. O investidor, ele obter o retorno esperado, por ele ter aportado na companhia, e a companhia, de fato, ter desenvolvido aquela tecnologia, ou ter desenvolvido, enfim, aquela inovação, e, portanto, aumentando a sua criatividade, e todos ali estarem realmente com os interesses alinhados. Então, esse relacionamento, você ter acertado essa parceria, é extremamente importante para o depois que entrar o capital na companhia. Eu queria agradecer a Arlete por essa entrevista, né? Queria lembrar que ela é a consultora de um curso que a gente tem aqui, que é sobre esse tema que a gente acabou de falar, né? Que é a captação de recursos estratégicos. E quem sabe, se tudo correr bem, esse curso acontece em setembro, né, Arlete? Aqui na integração, não é isso? Isso. Então, tá bom. Muito obrigada, então, pelo nosso bate-papo. Simone, eu que agradeço. Um abraço a todos.